Bom dia a todos. Hoje, nós aqui do INA pretendemos fazer um evento comentando um pouco a respeito desse livro, o Autismo e a Questão da Detecção Precoce. E nós convidamos algumas pessoas que foram participantes do livro, que escreveram artigos para o livro, para estarem debatendo com a gente um pouquinho hoje. A gente está aguardando que algumas pessoas ainda entrem na sala. Enquanto isso, eu vou passar alguns informes para vocês. Oi? Pronto. Caso alguém se interesse pela compra do livro, a gente está colocando o link, aqui mesmo na página, dentro do chat, e também está na nossa página do Instagram. Na nossa página do Instagram também a gente consegue acompanhar os nossos eventos. A gente está planejando um outro bate-papo para o próximo mês e alguns seminários também. E assim, sempre que possível, estou sempre em contato, tanto com o Facebook quanto com o Instagram do Ninar, porque lá a gente vai estar disponibilizando todas as novidades. Então a gente vai só aguardar alguns poucos minutos para chegar mais alguns convidados e a gente começar o evento, ok? Obrigada, Bruno. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Ione. Bom dia. Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia, Renatinha. Bom dia, gente. Bom dia, Bruno, Renata, Cristina. Bom dia, Liz. Fiz por vezes, viu? Olá. Bom dia. Olá, Lu. Bom dia. Eu estava respondendo a uma Olá. pessoa que não estava conseguindo ouvir, escutar. Eu sugeri que ela saísse e voltasse novamente, Renata, né? Sim, eu acho que é melhor. Cadê o microfone? Ué. Não toca de celular com essa cara de... Que negócio confuso, negocinho. Você não cantou mais. Peraí. Estou aqui. Como é que eu... que foi engano. Tem lá pra você ficar mais bonito.
Vou botar. É como zoom, né? Se eu bater aqui, eu vou para onde? Bom dia novamente para quem entrou um pouquinho depois. Como a gente havia dito hoje a gente vai estar conversando um pouco, né, sobre alguns artigos do livro O Autismo e a Questão da Detecção Precoce. Né? Alguns participantes do livro vão estar conversando com a gente sobre esses artigos. E a gente vai respeitar assim de sequência. Né? Primeiro vai ser Silvia Ferreira, né? Em seguida Cristina Abreu, Ione Silva, Luísa Bradley, Ana Maria Campelo e Ângela Borcaro. Né? A gente pede que, por gentileza, quem não estiver falando no momento, deixe o telefone desligado e que o chat vai estar aberto para quem quiser fazer perguntas ou deixar comentários, e ainda assim a gente vai abrir um espaço ao final, caso alguém queira fazer perguntas, né, pelo vídeo, né, para alguns participantes. Então, queria agradecer a participação de todos, né, e passo a palavra para a Silvia para a gente começar. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande compartilhar esse bate-papo com vocês, não é? Conversarmos um pouco a respeito desse livro, o autismo e a importância da detecção precoce, não é? E contar um pouco brevemente a história desse livro. Então, esse livro ele é uma publicação de uma série de trabalhos que foram apresentados no Seminário Internacional, realizado aqui em Recife, em 2014, com a presença de muitos especialistas no tema do autismo e da detecção precoce. Nós tivemos a presença, não é, de colegas especialistas da França, não é, de Paris, de Estrasburgo, tivemos também colegas e tivemos colegas de vários, né? Inclusive, claro, de Pernambuco. Então, este seminário internacional foi organizado pelo PREO Recife.
o Preô Recife é um núcleo do Preô Brasil, não é? É um dos braços do Preô Brasil. O Preô Brasil, atualmente, consiste num grande projeto nacional que gira em torno da clínica e pesquisa, interação e comunicação. Então, é resultado dos trabalhos, da maior parte dos trabalhos apresentados desse seminário, e mais alguns artigos selecionados exclusivamente para essa coletânea. Bem, o seminário foi extremamente rico, não é? Foi extremamente importante para essa área do autismo, da detecção precoce. Então, o natural seria que isso terminasse num livro, não é? Nas palavras de Mallarmé, tudo termina num livro. Então, essa foi a opção do Preô Recife, publicar trabalhos para que aqueles que não puderam participar, né, do seminário internacional pudessem ter acesso. Bem, todo o seminário girou em torno da questão do autismo e da importância da detecção precoce do autismo. Muitas questões, não é, foram levantadas a esse respeito, não é? Por exemplo, o que se entende por detecção precoce, como fazer detecção precoce, o que justifica a detecção precoce, mas também o que a desaconselha. Não é? E essa precocidade diz respeito ao quê? Existe diferença entre detecção precoce do sofrimento psíquico do bebê, de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico do bebê e de sinais de risco para o desenvolvimento do autismo. Então, isso terminou sendo e continua sendo uma grande polêmica. Então, detectar o quê? Riscos para o desenvolvimento psíquico do bebê, detectar sinais de sofrimento psíquico do bebê, detectar sinais de risco do desenvolvimento do autismo, quais diferenças se colocam aí em relação a essas indagações. Então, tivemos várias respostas, várias propostas de respostas, nem todas convergentes, claro, não é? Mas, como não se tratava de uma polêmica ou de um jogo em que alguém teria que ganhar ou alguém teria que perder, não é? O diálogo se manteve todo o tempo do seminário, não é? Permitindo que escritos e falas circulassem entre olhares e ouvidos atentos. Então, este livro é o produto desse exercício de interlocução e, igualmente, uma tentativa de lançamento de respostas a questões tão instigantes. Então, se o Seminário Internacional, não é, teve o título de O Autismo e a Importância da Detecção Precoce, no livro, em função dos resultados das discussões que foram desenvolvidas, terminou se intitulando O Autismo e a Questão da Detecção Precoce. Ou seja, o que a gente pretende mostrar nesse livro e conversar aqui hoje é colocando a detecção precoce em termos de uma questão, ou em termos de várias questões, não é? Já que muitas indagações no seminário e continuaram, não é, após o seminário. Um ponto comum, não é, um ponto em comum para o qual os vários debates convergiram, diz respeito, não é, exatamente à intervenção
não apenas a detecção clínica, não é? Mas também a intervenção clínica precoce, que foi tomada como aquilo que justifica o trabalho prévio de detecção. Então, a detecção precoce, não é, levaria fatalmente à intervenção precoce, ou dizendo mais exatamente, a precocidade da intervenção clínica vai depender da precocidade dessa detecção. E, por outro lado, a detecção significa formular um diagnóstico. Nós realmente estamos em busca de diagnósticos, não é? Então, as discussões levadas a efeito nesse livro vão mostrar que diagnosticar é completamente diferente de identificar sinais de sofrimento psíquico do bebê. Não é? Então, não se trata de diagnosticar numa fase tão precoce e numa fase tão inicial do desenvolvimento do bebê. Então, vocês vão encontrar nesse livro, não é? Aquilo que pode ser tomado, deve ser tomado como cautela quando se diz a clínica com bebês. Não é? A cautela que se deve ter entre verificando a diferença entre clínica de bebês e clínica de autismo. Por ter esse cuidado? Por ter esse cuidado? Porque é extremamente importante não precipitar, não é? Não precipitar uma criança no estado de hipercompatibilização totalmente inadequada ou inapropriada para uma criança. Então, nós podemos verificar, através dos trabalhos apresentados nesse livro, como essa questão da precaução no tratamento da detecção precoce de bebês deve ser tomada em consideração para evitar os riscos de medicalização e patologização da primeira infância. Ninguém disse que se ficar muito pequeno, aí depois não fica outro. Até eu fiz com Joana, deu 3 xícaras de manhã de Miriam. Amanhã gostou do café, a gente vai diminuir a medida, que eu botei 3 medidas grandes, ela vai botar com medida rasa. Aí temos também café lá. Minha gente, quem é que está com o microfone aberto, por favor? Tem uma receita aí de comida rolando. Tem um diagnóstico precipitado. Então, no meu trabalho, no artigo que eu apresento nesse livro, eu falo sobre a questão da estrutura, ou da estruturação de um determinado caso clínico de uma criança. Então, eu levo em consideração uma hipótese, que é a hipótese formulada por Alfredo Jericoins e por Leda Bernardino, que consiste no seguinte: as estruturas são não decididas na infância. Então, cada criança percorre um tempo muito longo, não é? Muito longo, até que uma determinada estrutura seja decidida. Então, essa hipótese, não é? Que é mais que hipótese, já é uma tese, nos faz tomar mais cuidado ainda quando se trata de detecção precoce. Então, reafirmando, identificar sinais de risco de sofrimento psíquico no bebê não é diagnosticar o bebê, não é atribuir a esse bebê um diagnóstico, não é? E, a partir daí, passar a tratar esse bebê em função desse diagnóstico. Então, não é nada. Não é... Alex, vai levar a menina para entrar na clínica? Estão sempre nos surpreendendo. E nós devemos... Alex, vai levar a menina para entrar na clínica? E disponível. Não, estou ocupada, não posso falar aqui agora não, filha. Pode fazer, mostrar. Bem, eu acho que agora, não é, pelo menos por enquanto,
Bruno, não é? Vamos passar a palavra, então, para um dos autores, não é, dos artigos apresentados no livro. Sim. Muito obrigado, Silvia. Agora, quem está com a palavra é Maria Cristina Abreu. Por favor, fechar todos os microfones. Cristina? Cristina, acho que seu microfone está desligado. Está me ouvindo agora? Sim. Boa noite a todos. Eu preparei algumas coisas para falar, tá? Eu escrevi sobre o meu percurso no Brasil, desde que eu cheguei da minha formação na França, e enfim, os serviços públicos que eu passei, o trabalho que eu desenvolvi, e eu vou tentar transmitir isso para vocês, um resumo daquilo que eu escrevi no livro. Tá? Bom, eu queria dizer que é muita emoção estar aqui com o Linar, né, falando desse livro tão importante, que eu considero muito importante, coordenado por essa equipe, sob a organização da Severina Silva Ferreira, que é uma grande amiga, uma psicanalista, uma linguista. Tá? Eu reconheço a generosidade e empenho em trazer as discussões dos trabalhos apresentados durante o Seminário Internacional para o Brasil, cujo tema versou sobre o autismo e a importância da detecção precoce. Sinto-me honrada de pertencer a esse grupo, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do tema em questão. Apesar de muitos estudos sobre o autismo e a questão do diagnóstico precoce, não tenham dúvidas que estamos diante de dois enigmas: o autismo e o bebê. Buscamos sinais precoces de perturbações da comunicação do bebê para intervir nesse bebê vulnerável. Mas o que é considerado precoce para essas perturbações e para o autismo? O que é um bebê vulnerável? Vulnerável para o desenvolvimento psíquico? Vulnerável para o desenvolvimento de autismo? Bom, eu sou muito crítica. Tá? Como disse Silva Pereira, no seminário, muitas indagações fizeram parte das discussões sobre o autismo e a questão da detecção precoce. No meu percurso, nas instituições onde trabalhei, não foi diferente. Havia sempre muitas indagações sobre o tema, como acontece com os enigmas. Buscamos o diagnóstico precoce com voracidade na tentativa de obter o melhor resultado terapêutico para o autismo. Mas um diagnóstico precoce com o bebê, que depende da interação parental, é delicado. O melhor resultado nessa faixa etária está relacionado ao investimento na saúde. Esse investimento na saúde, durante os primeiros 1000 dias de vida, trará muitos benefícios. Mas o diagnóstico precoce de um transtorno grave em saúde mental para o bebê pode demolir uma mãe, prejudicando assim o desenvolvimento do bebê, tornando o diagnóstico precoce iatrogênico. E como trabalhar na direção do diagnóstico precoce sem ser iatrogênico? Bem, é com esse objetivo que eu convido os leitores a estarem comigo nas variáveis possíveis para essa empreitada. Em meu artigo, presente no livro, eu relato as dificuldades diagnósticas, as dificuldades de tratamento, além de abordar os impactos do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. As contribuições do professor Rodolfo, professor emérito da Universidade de Estrasburgo, por meio do seu artigo igualmente presente nesse livro, auxiliaram-me a transmitir ao pai o significado dinâmico da classificação diagnóstica do autismo. A classificação é uma formalização necessária da época e também de ideologia. Ela nos permite inserir a criança num código local e desfrutar dos seus direitos e das informações acadêmicas. Isso foi um aprendizado que eu tive quando eu cheguei na França, e a importância de você ter um livro. Essa explicação ameniza o rótulo do diagnóstico para o trabalho terapêutico com a criança e os pais. O papel dos pais é
fundamental para o desenvolvimento do bebê, portanto, temos que inserir a criança dentro do contexto do século XXI, junto com a sua família. Porém, todo esse percurso é muito delicado. Após a experiência de alguns anos em duas instituições mais importantes do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, confirmo na minha prática clínica a necessidade da intervenção precoce e do planejamento singular para os diferentes grupos contidos no diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Trago nesse texto a minha experiência clínica, a minha experiência de pesquisadora e a expressão de um paciente não verbal comunicando com os leitores por meio da imagem gráfica, essa imagem que ilustra na capa do livro. Essa imagem. O paciente em questão no artigo representa a criança que não teve o diagnóstico precoce, mas, apesar disso, o investimento terapêutico possibilitou o desenvolvimento psíquico e um desfruto da vida por meio da arte e da escrita, pois ele não adquiriu a linguagem do corpo. Ele chegou a mim aos 8 anos, apresentando um quadro de autismo grave. Era uma criança muito agitada, com pouca compreensão e sem linguagem articulada. Hoje, frequenta qualquer grupo social, respeitando os códigos, apesar de não falar. Segundo a sua mãe, o desenho feito por ele, que ilustra na capa do livro, expressa seu desejo de falar para o mundo. Certamente essa criança teria tido mais sucesso na sua evolução e aquisições com tratamento precoce. Quer dizer, aqui ele é esse com a boquinha dele. Por outro lado, uma criança vulnerável aos 18 meses, ou seja, com um suposto, entre aspas, pode para o transtorno do espectro, evoluiu na autonomia, na marcha, mas não adquiriu a comunicação na nossa cultura. Nesse caso, a criança teve a oportunidade de iniciar o tratamento precoce, mas a terapêutica proposta talvez não tenha sido adequada. Além dessas crianças, outras duas de grupos diferentes, com perturbação, ou seja, crianças com diagnóstico precoce, entre aspas, do transtorno do espectro do autismo, sem sair do espectro, evoluíram muito bem com a proposta terapêutica, chegando a cursar o nível superior e prosseguindo na vida. Nesses dois grupos, as crianças tiveram a oportunidade de iniciar o tratamento precoce e a terapêutica proposta foi adequada. Enfim, como podemos observar, o autismo é o enigma do autismo e o enigma do bebê exige uma reflexão em vários níveis. Então, convido a você a desfrutar o que já refletimos e nos acrescentar o que ainda foi possível refletir. Boa leitura. Muito obrigado, Cristina. Eu queria agora chamar para participar a próxima fala, Ione Silva. Bom dia. Bom dia a todos. Que bom ver muitos de vocês aqui, que eu já conheço. Para mim é um prazer estar aqui. Foi muito bom ter participado dessa produção junto com o Silvio e os demais colegas, Realmente concordo plenamente que na infância não há nada decidido, De fato, o diagnóstico que tanto se faz, que tanto que a gente recebe na clínica é algo que a gente está em busca de uma desmistificação disso, Mas o que eu escrevi para o livro tem a ver com um caso que eu venho atendendo há muitos anos. E nessa paciente me chamou muito a atenção como a abordagem do objeto dentro do trabalho foi se deslizando para um símbolo, a meu ver. Então, na medida em que ela escolhia um objeto que causava um movimento nas mãos, aquele objeto tinha que atingir alguma coisa ali para que ela começasse a se comunicar comigo.
E aí várias abordagens desse objeto ao longo dos anos vêm acontecendo e isso me chama muita atenção, né? A impressão que eu tenho é que o corpo do autista está inteiramente representando uma ausência, né? E enquanto tal, né, representando essa ausência, metaforiza isso o tempo todo, né? E no caso da minha paciente, abriu-se, assim, a meu ver, uma possibilidade de metonímia na medida em que ela, encontrando em cada sessão, passava a intercambiar com o outro, né? Instaurando aí uma certeza subjetiva e, quem sabe, uma intenção intersubjetiva, né? No sentido de alcançar esse outro de alguma forma, né? Então, ela chega para mim, assim, em 1996, e ela chega aos 4 anos e meio, e os pais chegam trazendo, junto com ela, vários diagnósticos, né? Ela estava sob acompanhamento, estava sendo acompanhada por 5 profissionais, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, a ecoterapia, e também a terapia ocupacional. Eu seria a 6ª pessoa que a atenderia. Isso me assustou bastante numa criança de 4 anos e meio, né? Então, a queixa de seus pais era justamente isso, né? Que ela apresentava uma hiperatividade, um atraso na fala e dificuldades psicomotoras relativas à coordenação dinâmica geral, aos controles postural e segmentar, e também à organização espaço-temporal, né? E aí os pais falam de uma gravidez assim muito, muito desejada, era a primeira filha, eles só tiveram ela, né? Uma gravidez muito desejada, não houve ameaças de aborto, mas quando chega aos 6 meses, a mãe teve pré-eclâmpsia, né? Passando a tomar remédios muito fortes, e no 7º mês, essa filha nasce, né? E nasce numa dificuldade muito grande, né, porque ela nasceu com asfixia severa, né, e com anasarca, né, que é um edema que atinge todo o corpo. Então, no primeiro minuto ela teve um apigar 1, e nos 5 primeiros minutos ela teve um apigar 5, e não passou disso, né. Logicamente, ela foi logo para uma ventilação mecânica, né, sem apresentar reflexos, e ficando no oxigênio. Com 2 semanas, né, foi diagnosticado uma taquicardia, uma dificuldade de um sopro cardíaco, e isso associado também a uma persistência do canal arterial, né? Essa coisa a impressão que me deu na fala dos pais é que os batimentos cardíacos não entravam em compasso com a respiração. Imagina, vivendo isso num corpinho tão recém-chegado ao mundo, né? E aí foi passando, ela começou a amamentar no 20º dia, e com 35 dias ela recebeu alta do hospital, né? Mas assim, com uma limitação muito grande em termos do sistema neurológico, né? Ela ficou com uma lesão no sistema neurológico. Então, essa paciente tinha todo um comprometimento fisiológico, né? Um comprometimento neurológico, e associado a isso também uma dificuldade autística, né? Então, inicialmente as sessões começaram com a mãe, né? Ela se limitava mais a traduzir algumas coisas, porque ela ainda não falava, né? Aos 4 anos e meio, pulava pela sala o tempo todo, tudo que via, pegava, cheirava, né? Muito assim, usando os 5 sentidos, né? Cheirava e levava a boca, para focar os objetos, ela não tinha uma visão reta como a gente tem, ela tinha que colocar meio do lado para poder enxergar, e tudo dela era fragmentação. Se ela pegasse uma folha de papel, ela rasgava em vários pedaços. Se ela pegasse uma caixa de brinquedo, ela tirava tudo daquela caixa, né? Então,
e sem nenhuma comunicação, muitos gritos, muitos palavras ininteligíveis que a gente não conseguia captar, né? E aí ela acha uma borracha no meio desses brinquedos e começa a fazer um barulho no vidro do consultório, da janela do consultório, né? E aí eu peguei outra borracha e fiz a mesma coisa do que ela estava fazendo, e isso ela parou para observar eu fazendo. Mas aí ela foi na minha mão e pegou essa borracha, né? Isso me chamou atenção porque alguma coisa ali começou numa espécie de comunicação. E quando chega no segundo mês de atendimento, nós estávamos no tapete, de frente para um espelho grande, e brincando ali com os brinquedos e tudo, e ela, de vez em quando, suspirava. Tu vai dar uma pausa agora e pede para fazer assim, vai fazer um currículo para tu, como tu é ajudante de pedreiro. Eu pensei que para você não, tu é ajudante de pedreiro. Eu vou dar um currículo. Tu quer trabalhar? Tu quer? Sim, lá na empresa. Aí eu disse que tu era. Fechar o microfone. Ione, você abre o seu microfone agora, porque Bruno silenciou todos. Ótimo. Ok. Então, no segundo mês, quando nós estávamos de frente para esse espelho, né, ela deu brincando e de vez em quando suspirava, e de repente ela suspirou e eu suspirei do mesmo jeito, né? Fiz aquele movimento com o corpo como se estivesse cansada e soltei a respiração. Nesse momento ela parou tudo, olhou para mim no espelho e sorriu. Ela não olhou para mim, ela olhou no espelho, né? E aí ela continuou e aumentou várias vezes esse suspiro, e eu ia repetindo, imitando esse suspiro que ela dava, né? E aí, quando ela olha para mim e sorri, né, e depois segue num processo contínuo, né, de fazendo isso, ali para mim começou uma linguagem, né, uma forma dela me considerar dentro da sala, né, dentro do consultório. Então, aos poucos, né, aí várias outras coisas iam sendo feitas, e uma delas, que ela gostava muito de música, uma delas foi justamente eu trabalhar com as músicas que a mãe cantava para ela, né, músicas de niná e tudo, e na medida que eu cantava e eu parava de cantar, aquilo causava um silêncio e um incômodo nela, de forma que ela vinha e preenchia com o resto da música, né? Boi, 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 boi da... Aí ela olhava para mim e ria. Aí ela falava, cara preta, ela não falava direito, mas era cara preta, mas continuava com a melodia, né? Então, isso eu fui fazendo várias adequações, assim, no sentido de promover a falta para ela preencher, né? E aí, com isso, a linguagem foi vindo, né? Lá pelos 6, 7 anos, ela já estava se fazendo compreender, já falando, assim, claro que da forma autística, mas, assim, ela já conseguia expressar as palavras, né? E aí, ela foi começando um rito com o objeto, né? Ela encontrava um objeto que produzia aquele movimento e depois ela começava a fazer alguma coisa para se comunicar. Ou ela chorava, ou ela trazia uma angústia grande, ou ela começava a rir, contava alguma coisa, né? Ou ela expressava raiva, né? Teve um dia que ela pegou uma planta e jogou no chão, né? E toda vez que ela apresentava essas angústias, alguma coisa estava acontecendo de inadequado na escola, em termos de relação e tudo, né? Então, ela vinha fazendo isso, toda vez que encontrava um objeto, era como se ela constituísse uma possibilidade de linguagem para poder fazer um movimento em direção ao outro, né? E aí, esse objeto foi ganhando coisas assim bem interessantes. Por exemplo, ela chegava sempre com o objeto na mão, guardava ele num lugar bem escondido, em algum lugar do consultório, elegia um outro objeto, né?
E aí ela começava todo aquele movimento para encontrar a satisfação dela e depois entrava em comunicação com o outro. Depois ela foi ampliando isso para... Ela ia buscar, no lugar que ela havia deixado o objeto na sessão anterior, ela pegava ele, mudava de lugar, colocava o outro que ela tinha trazido e partia para a busca de um outro objeto. E em todas as sessões, desde o início do trabalho com ela, uma dificuldade de abandonar o objeto para ir embora, né? E essa dificuldade ela foi aumentando com o tempo, a ponto dela só sair da sessão depois que eu deixasse, né, ela levar o objeto. E aí eu comecei a fazer os combinados com ela, né? Tá bom, eu deixo você levar, mas você tem que me trazer, né? Daqui a pouco ela começou a falar, me empresta, tia Ione, me empresta para eu brincar com a tia fulana, com a fono, né? Ou com a tia cicrana, que era professora. E aí ela começou a negociar esse objeto para poder levar, né? Então foi muito interessante, assim, tem sido, né? Porque ela ainda está comigo. Ela chega hoje, assim, já com 24 anos, né? Ela aprendeu a ler, ela se comunica, ela participa de um grupo musical aqui de Brasília, e ela até apareceu no Fantástico, né? Apresentando com esse grupo, canta, se apresenta em auditórios, né? Junto com outros autistas. Mas, assim, em termos de inteligência, ela não avançou do ponto de vista da elaboração do conhecimento, né? Mas ela lê, né? Ainda está na escola, hoje mais sendo direcionada mais para uma profissionalização. E o objeto lá presente, o objeto que favorece a passagem dela ao outro. Acho bem legal isso, né? Porque é uma forma dela ir para o mundo e se apresentar e se mostrar e falar dos desejos dela e tudo, né? Agora, tem momentos assim que ela vive angústias muito grandes, um sofrimento muito grande que ela não consegue colocar em palavras, né? Então eu fico assim, a gente se sente de pés e mãos atadas porque o que é isso que angustia tanto nela, né? E isso não consegue se traduzir em palavras para que a gente possa acessar um pouco mais, né? Mas me parece que, como diz Lacan, né, para terminar, assim, eu fico pensando, o bebê, ao nascer, se a gente for considerar Françoise Doutor, na abordagem dela da imagem inconsciente do corpo, né? Essa tensão que se vive ao nascer, num momento praticamente nada de conhecimento, de linguagem, um momento em que a criança se depara com uma questão do corpo, né? Um corpo que pulsa e que se dá conta que tem que existir, né? Então há uma tensão vital ali, como diz Lacan, né? Essa tensão, quando o bebê é cuidado, quando ele vem um outro e faz uma função, e de tanto fazer função vai ajudando essa criança a entrar numa funcionalidade, né? E se eu estiver na ausência da mamãe, ela vai aparecer, se eu estiver na presença, ela vai desaparecer daqui a pouco. Então, entra uma espécie de funcionalidade que a criança vai apaziguando, vai ficando bem, vai ficando tranquila, né? E depois isso vai se transformando numa forma de dialética em direção ao outro, né? Para poder capturar a linguagem desse outro e fazer uma intenção mental, no sentido de buscar esse outro e ocupar um lugar diante desse outro, né? E ter toda uma simbolização. Então, eu fico pensando, assim, para mim, no caso da minha paciente, viver o que ela viveu nos primeiros 35 dias, né? Com muitas
questões no corpinho dela, muitos tratamentos, muitos antibióticos, imagine você não dar conta de controlar, não ter um compasso entre batimentos cardíacos e respiração, ou seja, ameaça de morte o tempo inteiro, né? Então, me parece que aí toda uma dificuldade se instalou nela, dificultando muito o avanço dela em direção ao outro, né? Então, essa é a minha questão grande, assim, até que ponto viver isso na infância é fator de uma dificuldade de transformar essa tensão numa intenção em relação ao outro, né? É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, Ione. Agora eu queria convidar a Luísa Bradley para fazer a próxima fala. Acho que Luísa deve ter tido algum problema com a conexão dela. Então a gente poderia passar para Ana Maria Campelo e depois, quando Luísa entrar, a gente faria a fala dela. Bruno, Maquiné. Tem microfone aí aberto. Não sei de quem, tá maior ruído. É porque não está chegando para mim. Deixa eu silenciar tudo e abrir só o de Ana Maria. Bom, Bruno. Bruno. Oi, Luísa. Tá ouvindo? Tô. Ah, pronto, eu saí e entrei de novo, porque vocês não estavam me ouvindo, meu Deus. Agora eu acho que a Ana Maria começou a falar, Luísa. Ah, tá certo. Talvez ela bem. pudesse fazer Depois a dela eu em falo. seguida. Certo, obrigada. Nada. Não, se quiser, pode ser a Luísa Bradley agora. Não, pode falar, querida. Eu não comecei, eu ia começar. Ana Maria, seu vídeo está desligado. Se quiser ligar. Ok? Eu estava dizendo que eu ia começar ainda, ela poderia começar, mas tudo bem. Bom dia a todos. Né? Eu queria agradecer o convite ao Niná, na pessoa de Silvia, né, que foi quem me ligou. Né? E acho importante aqui falar que quando eu vou repetir diversas vezes autismo em bebê, mas quando eu falo aqui, eu estou falando de bebê com sofrimento psíquico, com possibilidade de um desenvolvimento autístico. Né? Para não ficar sempre repetindo toda essa frase, então eu vou fazer uma diferenciação, algumas coisas quando eu falar autismo, mas tenho em mente que, né, todo mundo que trabalha com bebê sabe que não dá para falar autismo em bebê. Né? Então, são bebês com sofrimento. Eu escrevi esse trabalho em cima de observações feitas na minha atividade clínica com bebês. Eu trabalhei muito tempo no SEMP, né, um CAPS infantil, né, onde tive a oportunidade de atender um número significativo de bebês que vinham com risco de sofrimento psíquico. Isso já fruto de um trabalho que a gente vinha fazendo junto a abrigos e creches, há muito tempo atrás, né, venho desenvolvendo esse trabalho, junto para sensibilizar o pessoal das cuidadoras e as profissionais dos abrigos, para ficarem atentos ao caso de bebês com sofrimento psíquico.
E a partir disso, elas encaminhavam, né, eu tive a oportunidade de atender, né, vários bebês nessa situação. Né. Nesses atendimentos, eu fui surpreendida pela rapidez e qualidade de resposta, né, de alguns bebês ao tratamento. A gente que trabalha com bebês sabe que, de uma certa forma, há uma rapidez. Né? Quanto mais cedo a gente atende, parece que a resposta vem muito mais rápida. Mas esses bebês me surpreenderam em relação, havia uma coisa diferente em relação aos outros. E aí eu passei a me perguntar, né? Isso aponta já para a existência de um vínculo anterior, né? O que está aqui em questão? É algo da ordem, né, de um não estabelecimento de um vínculo ou uma ruptura de um vínculo. Bom, no que é que isso vai implicar no manejo e no tratamento, né? Bem, esses casos me fizeram pensar na possibilidade da depressão em bebês, né? E a gente sabe, quando atende criança, né, a gente lida exatamente, a gente se depara com o processo de estruturação subjetiva. E quando é bebê, então estamos bem no primórdio, né, bem no início. Eu não vou me deter aqui, porque a gente não tem tempo para isso, nesse processo de estruturação subjetiva. Isso eu faço no trabalho que eu escrevo. Mas eu gostaria de situar o autismo de onde está dentro desse processo de estruturação. Bem, ele está anterior ao estádio do espelho, né? Não há inscrição do grande outro primordial, há uma impossibilidade de instaurar o tempo constitutivo do imaginário, né? O circuito funcional não fecha, o seu terceiro tempo não fecha, né? Ou seja, o autismo está anterior à primeira operação de causação do sujeito, a que se refere Lacan, alienação e separação. O autismo vem antes. Né? Esse momento anterior, né, que antecede ao estado do espelho, eu chamo de zona do laço. Né? A gente trabalhando com bebês, estamos nessa zona do laço. E laço aqui eu me refiro a esse vínculo mãe-bebê, que a gente sabe não necessariamente uma mãe, né, mas alguém que ocupa esse lugar, que desempenha essa função materna, né, que faz esse papel de grande outro primordial. Né. Então, esse laço me refere a esse engate que há do bebê ao grande outro primordial, né, que diz respeito à presença de um olhar fundador, né, de um grande outro que faça marca e inscreva o corpo dessa criança. Ele possibilita, né, com essa presença, ele possibilita a passagem de um corpo puramente orgânico, né, para um corpo investido libidinalmente. Esse momento que é um momento fundante, é um momento de inscrição, de encontro e de inscrição. E é nisso que eu me refiro ao laço, né? Onde o grande outro primordial passa a fazer parte do circuito funcional. Ele entra nesse terceiro tempo, né, fechando aí, fazendo esse arremate da pulsão. Né? É um momento fundante para dar início, e aí é o que funda a esse processo de estruturação subjetiva, né, a entrada na alienação e mais tarde na separação, como nos fala Lacan. Bom, esse laço, quando não feito, mal feito ou desfeito, né, traz implicações nesse processo de estruturação subjetiva. Né? Quando não feito ou mal feito, algo que não se sustenta, que às vezes parece que vai, né, a gente está com risco, aí temos o risco de um autismo. Quando desfeito, quando há uma ruptura, houve o laço, mas há uma ruptura por alguma questão aí, né, aí nós estamos, então, na possibilidade aí de uma depressão infantil. Né? Eu queria até realçar, esse laço pode se fazer ou não se fazer, seja por uma causa orgânica, por uma psicogênese, por um fator contingencial. Bem, isso não vem aqui ao caso, não dá para se deter aqui. Mas há várias possibilidades aí que entram para que esse laço possa ser feito ou não. Né? Então, quando ele desfeito, eu falei a questão da possibilidade de uma depressão infantil. Bem, Spitz, no seu livro O Primeiro Ano de Vida, eu acho que é de 70, final dos anos 70, ele observa também crianças de abrigos e creches e fala das doenças de carência afetiva do bebê, a depressão anatípica e o hospitalismo.
Ele coloca como doenças de privação dos cuidados maternos e das provisões afetivas vitais do bebê, que o bebê recebe nas trocas diárias. E coloca como condição necessária um vínculo anterior satisfatório com a mãe e a ruptura desse vínculo, quando ele fala das doenças de carência afetiva. E é interessante quando você vai ler o Espírito falando dos quadros clínicos, do quadro clínico dessas crianças, né, que ele vinha observando, a gente vê um bebê em sofrimento psíquico. Né, e quando são crianças maiores, quando ele vai descrevendo, muito parecido com o que a gente vê no quadro do autismo. Bem, tanto no autismo como na depressão em bebês, entra a questão do vínculo com o grande outro primordial. No autismo, o vínculo não chegou a se fazer, por diversas questões que a gente pode falar em outro momento. Na depressão, o vínculo se fez e é afetado pela ruptura. Apesar da semelhança do quadro clínico, eu gostaria de pontuar algumas particularidades. Né? Nos dois casos, há alterotismo, mas em situações diferentes. Spitz observa que o alterotismo, ele coloca, né, que o alterotismo esteve presente em algum momento, mas que, segundo ele, houve uma regressão. Né? Enquanto que o autismo, não há o alterotismo, né? Não houve, né? Não há o fechamento do terceiro tempo do circuito funcional, né? Ou não se sustentou, não há inscrição do grande outro, e quando não há grande outro, a gente não pode falar de alterotismo. Ou seja, nos dois casos, nos deparamos com um corpo que está na autossensorialidade. Né? Spitz aponta também uma outra questão. Na depressão, ele fala que o corpo se mostra muito propenso a adoecer. Né? E adoece com muita frequência, segundo ele, chegando até o risco de morte, como no caso do hospitalismo. Já no autismo, a gente não encontra no início isso. A gente encontra um corpo mais resistente à doença. Nas observações clínicas, a gente comentava até sempre, quando a criança começava a responder ao tratamento, começava a surgir gripes repetidas, viroses, né? Então, como algo que vinha já processando em resposta ao tratamento, é interessante. Então, eu pontuo que no autismo, né, há um corpo que se encontra na dimensão real do organismo, que não foi mapeado pela pulsão, né? Enquanto na depressão, há um corpo que já foi mapeado, houve um vínculo, né, que possibilita essa passagem do real orgânico para um corpo que traz já a dimensão do investimento libidinal, essa marca do grande outro. Né? Seria esse o fator responsável pela vulnerabilidade física que ocorre na depressão, um corpo mais permeável ao meio ambiente? Bom, uma questão. E continuando, quanto a esse corpo, na depressão em bebês, eu observava nesses casos, né, um corpo mais largado, hipotônico, né, que não faz reação à oposição à presença do outro, se deixava tocar, né, uma postura mais passiva, enquanto que nas crianças com risco, como eu digo, né, do autismo, é um corpo mais hipertônico, né, que reage mais ativo, sabe? Ainda que ele reage, ainda que seja pelo tônus ou fechamento ao outro, uma postura mais ativa. Ou seja, o corpo do bebê nos fala e muito, né? É com esse corpo que o bebê se expressa. Né? Daí a gente pode tirar algum indicador, que é uma possibilidade né, que nos norteie no tratamento. Bom, se possa fazer algum diagnóstico, apesar de estar se falando aí o nome, mas não é um diagnóstico fechado, a gente sabe, isso aí pode discutir, compartilho da mesma posição de Jerusalém, mas né, será que isso serviria como indicador para a gente ter algum encaminhamento no tratamento? Bem, eu acho que é isso que eu queria falar, né? A gente fica por aqui, seriam essas questões que eu queria pontuar um pouco. Bom. Muito obrigado, Ana Maria. Eu quero passar agora para a Luísa Bradley, para fazer a fala dela. Bom dia. Até que enfim, né? Porque eu estava falando e ninguém estava ouvindo.
Esse corre-corre entra numa live, sai da live, entra noutra live, deixa a gente louca. Bom, eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo, dizer que é um dia muito especial para nós que fazemos o Niná hoje, com essa questão do lançamento. Não é o lançamento, que o lançamento nós já tivemos, mas é uma forma de fazer esse bate-papo em relação ao lançamento do livro, que já foi, mas que estamos fazendo um relançamento. O livro é esse aqui, né? O autismo e a questão da detecção precoce. Eu vou botar assim para vocês verem. Não sei como eu faço para vocês, porque eles saem em espelho, né? Infelizmente, mas fazer o quê, né? Todos esses trabalhos que têm sido apresentados hoje, eles são justamente por os trabalhos que estão nesse livro. Bruno também fez um trabalho maravilhoso das traduções de clássicos sobre o autismo e que estão aqui, né? Nós temos muita coisa boa nesse livro. Bom, então, nesse livro, o que eu vou trazer é um fragmento clínico de uma criança de 3 anos que foi atendida na clínica do Social da Fafiro, você confere. Bom, ele agora está com 9 anos, já faz 6 anos. E essa mãe dessa criança traz uma história de muito sofrimento desde a gravidez. São pessoas de baixa renda, mas não é porque é de baixa renda que vai ter sofrimento, mas essa pessoa tinha realmente muito sofrimento. Essa mãe traz uma história de muita violência, muitas brigas com o marido, inclusive com a mãe dela. Ela tinha muito problema com a mãe, inclusive problemas de agressões físicas. A mãe batia muito nela, mesmo grávida, a mãe batia nela, a mãe bebia muito, era terrível. Claro que isso não tem nada a ver com o autismo, né, gente? Isso é só para a gente se situar em relação a essa pessoa, a essa mãe que, além de todo o sofrimento da criança ser autista, ainda tenha todos esses problemas com ela. Então, quando ela está com 6 meses de gravidez, ela resolve se separar desse homem porque ele deu um empurrão nela. A mãe dela, por sua vez, batia muito e agredia, batia nela, agredia com palavras, mesmo quando ela estava grávida e depois que a criança nasceu também. Ou seja, não tinha assim nenhuma segurança nessa mãe. E a gente sabe como é importante a criança, ao nascer, ter toda a função materna estabelecida. Claro que isso tudo dificulta essa questão dessa função materna. A função materna é uma função inconsciente, não é obrigada a ser feita pela mãe. Às vezes nem é, mas no caso dela, quem fazia a função materna era ela de uma forma muito difícil, por conta de todos os problemas que ela tinha. Então, esse pai que deveria dar segurança e proteção a essa mãe para ela passar para a criança, isso não existia. Então, o que a gente via? O que a gente via é essa mãe totalmente insegura, não se sentindo protegida nem pela mãe dela, nem pelo marido, ex-marido, pai da criança. Então, ela, com raiva desse homem, ela resolve que ele não vai ter contato com a criança, porque a gente sabe que é péssimo e que não pode. A ponto da criança, com 3 anos, só ter visto o pai quando tinha sido batizado, com 7 meses, e uma vez depois. E eu até pedi, ela tinha um vídeo da criança no batizado, ela me traz ele com 7 meses, e realmente ali a gente já via claramente os sinais de risco de autismo. Esse bebê, ele não parava no colo de ninguém, ele tinha toda aquela dificuldade do bebê, quando tem sinais de risco, ele não olhava, não interagia com ninguém. Você via assim, no vídeo a gente já detectava muitos sinais. Então, essa mãe, com todas essas dificuldades, traz a criança com 3 anos, sem falar, e
essa criança, quando chega para atendimento lá na clínica, ela já tinha ido para todos os médicos, só não tinha conseguido ir ao neuropediatra, mas já tinha passado pelo pediatra. O pediatra tinha mandado ela fazer o exame de audiometria, porque achava que a criança era surda. Quando eu vi a criança, eu vi que a criança não tinha nada de surda. A criança estava muito bem, obrigado, né, a nível físico, mas eu disse, olha, se o pediatra pediu, eu acho que é importante você faça o exame. Ela fez o exame, deu normal, claro, já era de esperar. Estava marcado o neuropediatra da criança 3 meses só para 3 meses depois. Quando ela trouxe para mim, ainda tinha 3 meses faltando para a consulta. Eu achei ótimo que assim eu pude fazer uma preparação do que era, o que é que ela estava achando da criança, o que era que a criança tinha a nível de sintomas, que a gente já poderia observar. A criança não parava 1 minuto no consultório. Não ouvia ninguém, não interagia. Como eu estava na clínica da Favira, eu sempre trabalhava com 2 estagiárias, uma filmando e a outra ajudando na relação com a criança, enquanto eu trabalhava também com a mãe. Olha, a criança não interagia com nenhum de nós, nem comigo, nem com as meninas, nem com a mãe, nem com ninguém. Não parava 1 minuto, parecia que tinha um parafuso assim solto. Era muito difícil atender essa criança. Depois, ela foi se acalmando, a gente foi conseguindo um pouco de brincadeira com ela, fomos conseguindo uma coisa que eu digo muito às minhas estagiárias, a gente tem que gostar muito do que faz, amar esse trabalho, porque senão não dá certo. Então, eu selecionava as estagiárias muito assim, seleciono até hoje até. Essa clínica, elas têm que amar e gostar muito do que faz, porque senão não vai conseguir fisgar essa criança. Esse gozo que a gente sente passa para a criança e a gente fisga a criança, senão é um desastre. E como isso estava muito claro, nós conseguimos fisgar essa criança para começar a brincar, começar a escutar a gente. Muito pouco, mas começamos. Quando a criança está com os 3 meses de atendimento, a mãe já muito feliz porque a criança estava... Ela trouxe porque a creche disse que não aguentava mais a criança, que ela batia em todo mundo, mordia todo mundo. Então, ela trouxe, já estava muito feliz com esses 3 meses, porque a criança tinha parado de ser agressiva, que ela também batia na criança, a gente trabalhou essa questão. Ela não podia bater na criança, quanto mais ela batesse, mais agressiva ela ficava. Então, a partir disso tudo, nós vimos que ela foi ao neuropediatra pela consulta do SUS que ela tinha já marcado há 3 meses antes. Quando ela foi terrível, gente. Quando ela chegou, essa mulher chegou completamente desmontada, ela chorava muito, ela estava realmente assim, em frangalhos. Ela me disse, doutora, você não imagina o que ele disse. Ele disse que meu filho é autista e que ele vai ser dependente meu o resto da vida, que ele não vai conseguir fazer nada. Eu disse, olha, você já viu, desde que nós começamos aqui o trabalho com ele, você já viu, a gente já conversou sobre o que é autismo, a gente já viu, você viu, está vendo o progresso de seu filho, não está? Ela disse, estou. Você acha que isso que ele falou realmente vai acontecer? Ela disse, eu acho que não, mas ele disse, pois é, mas acontece que ele disse, mas nem tudo que o médico diz é realmente o que vai acontecer. As coisas mudam, você está vendo isso claramente com teu filho. Aí ela foi se acalmando e tal, e nisso a gente vê, então, como é forte essa questão do diagnóstico para a criança, como isso vai ser dito. O que é uma criança autista? Será que realmente ele vai ser um peso para o resto da vida, que ele não vai ter independência para nada? Bom, a criança hoje tem 9 anos, ele se veste só, ele toma banho só, ele vai para a escola, ele gosta da escola, vai muito bem na escola. Então, tudo isso mostra que não tinha fundamento o que foi dito para essa mãe. Mas essa mãe poderia ter sido muito prejudicada se já não tivesse um trabalho junto com essa criança. Então, a gente vê que a clínica com a criança, quanto mais cedo a gente possa intervir, melhor.
o ideal é a gente começar já no primeiro ano de vida da criança. Tanto é que essa criança, essa mãe depois casou outra vez, e quando essa criança estava com uns 4 anos e 5 anos, 4 para 5 anos, ela teve um outro bebê. Não, ele tinha 4 anos, não tinha feito ainda 5 anos. Ela teve um outro bebê. E esse bebê, ela já trouxe para mim em bebê. Ela não trouxe com 2 meses, 3 meses, que eu preferia que ela trouxesse logo cedo. Ela trouxe com 7 meses, mas foi muito bom o trabalho com essa criança. Esse bebê tinha muitos sinais de risco também. Mas esse bebê hoje está muito bem, está ótimo, já está com 4 aninhos. Não tem, assim, nada que possa dizer que ele vai ter autismo, porque o irmão teve. Não tem nada disso dito. Então, a gente sabe que a clínica é uma coisa muito importante na vida da criança, e na nossa e na dos pais também. Conseguimos que essa mãe deixasse até a criança passar final de semana com o pai, o que foi assim maravilhoso, porque você imagina que há 1 ano atrás esse pai dessa criança faleceu. Imagina se esse menino não tivesse tido contato com esse pai, como teria sido tão doloroso para ele. Então, isso tudo a gente sabe que essa questão da mãe aceitar a clínica, essa transferência passa primariamente, principalmente pela mãe, pelos pais, para depois ir para a criança. Então, até hoje, ela continua levando essas crianças, a gente trabalha essas crianças, tanto o maior quanto o menorzinho, porque aí já vem questões de outro tipo. Ela se sente culpada porque o maior é autista e o menor não é autista. Então, ela quer porque quer que o menor também seja autista. São coisas da clínica que são complicadas e que a gente vai nessa luta diária e vamos conseguindo ter um resultado bom, um resultado razoável. Então, eu quero agradecer a vocês, já chegou o meu tempo, e dizer que o que vocês quiserem ler está aqui no livro, e que nós estamos ao dispor para as questões que vocês quiserem fazer, sobre o livro, sobre os casos, tudo mais. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. E agora eu queria passar a palavra para a nossa última palestrante, que é a Ângela Bocaro. Ângela está por aí? Ângela Bocaro? Será que ela voltou na comissão? Bruno, você está me vendo? Oi? Ainda não. Não está aparecendo o seu vídeo, não. Bruno, não está me vendo? Não. Eu, pelo menos, eu estou. Tá? Não. Eu estou ouvindo. Seu áudio está desligado, Ângela. Bruno, Agora está me ouvindo? Estou sim. Sim? Pois é. Parece que desliga o som. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Estamos, Ângela. Ah, obrigada. Responda, por favor. Aqui, o que eu queria dizer
é que a realização desse trabalho, desse livro, né, foi de grande importância para todos nós, porque situa um ponto comum, que é a discussão da diferença entre diagnóstico, né, e a possibilidade de atendimento da criança, ainda bebê. Né? Eu acho que nos falta ainda um esclarecimento maior sobre o que seria localizar e distinguir o sofrimento da criança. Que sinais são esses que a psicanálise pode nos oferecer a partir daquilo que é dito do sofrimento das mães ou de uma observação diagnóstica de outros especialistas? E eu acho que isso é um ponto que a gente ainda tem que elaborar melhor. Mas eu acho que hoje, né, o exemplo daquela primeira intervenção subjetiva da criança, que foi o sorriso que ela deu para o espelho, né, olhando para a terapeuta, que nós vimos mais cedo, me pareceu um ponto muito importante, pelo menos que nos ajuda a localizar como é que é uma primeira intervenção da criança no mundo, né, uma intervenção reconhecida uma intervenção reconhecida pelo outro, né, de que a criança está incidindo no mundo, né, e que nos mostra como é que a inscrição simbólica do bebê, né, se faz na incorporação do ato que esse bebê tem, né, no corpo simbólico, né, inscrição no exterior do corpo dele que ele faz, inscrição fora do corpo dele, em que ele distorce, e assim ele vai inaugurar a marca a partir da qual ele vai ter toda a subjetivação. O traço unário, então, aquele traço primeiro que indicia que o bebê sabe se localizar no espaço, ou seja, que ele está referido pelo outro no espaço, né? Ele vai, então, a partir daí, que ele vai fazer uma possível inscrição no corpo simbólico que o envolve, né? E do que a gente só vai saber o efeito na medida em que há uma inscrição ativa do bebê, né, no campo simbólico, no corpo do simbólico. Ou seja, do traço unário, a gente não vai saber nada nunca. O que a gente pode saber é o efeito do traço unário na possibilidade de subjetivar o bebê, né? Então, a passividade pode dizer isso, né, então, a passividade. Eu vou repetir porque eu acho que ficou uma parte sem aparecer aí, né? Que é isso, que do traço unário, que seria de uma possível inscrição do bebê no espaço vital, né? Uma localização, um posicionamento que ele faz em relação, que ele pode localizar que o outro se dirige a ele, né? A gente só vai saber isso pelo efeito, na medida em que a inscrição ativa do bebê no campo simbólico, no corpo simbólico. Foi o que fez esse bebê que sorri para o outro, reconhecendo que ele o imitou, né? Que ele o reconheceu antes, né? Então, a passividade pode dizer algo, seja da impotência do ser da criança para o exercício simbólico, né? E as questões que podem advir daí, né? A incorporação do simbólico, mas não há atualização dela pelo bebê em seus atos, né? Sua atualização não é reconhecida no corpo simbólico social. Ou seja, as perguntas que eu faço são essas que permitem que a gente possa, talvez, localizar mais um pouco, né, com mais especificidade, o que seria essa participação que o bebê faz na medida que ela se inscreve, né? Ou seja, que é um ser que se inscreve num corpo simbólico que já está lá, né? Então, eu acho que todo o percurso que eu fiz também no texto é um percurso mais teórico, sempre lembrando que a teoria, como diz o Freud, né, ela nos serve como uma espécie de hipótese de trabalho, que pode ser suspensa desde que ela não funcione, desde que ela se mostre insuficiente, né? Mas o esforço que eu fiz no trabalho que eu apresentei nesse livro é a tentativa de localizar nesse lugar do bebê a incidência dessas dimensões de real, de simbólico e de imaginário, como é que elas podem interatuar e como é que elas podem uma recobrir a outra, né? Então, foi a proposta que eu fiz nesse livro. Não vou falar mais, eu não vou detalhar mais,
porque nem temos tempo aqui, e eu sugiro a leitura do livro, que está todo cheio de exemplos e de práticas e de teorizações super importantes para nós que lidamos com crianças autistas. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Agora eu acho que a gente pode abrir um tempo para algum debate, alguma questão que alguns participantes tenham. Então, caso alguém tenha interesse, pode colocar o nome no chat para a gente organizar e falando. Tem alguém falando? Já que ninguém apareceu ainda, acho que Silvia Pereira queria falar mais alguma coisa, não é, Silvia? Sim, obrigada. Eu queria chamar a atenção para um outro artigo que está publicado no livro, é um artigo igualmente importante, escrito por Claude Versailles. O Claude é um psicanalista, residente em Estrasburgo, e tem um trabalho extremamente importante. Então, é um trabalho que não foi apresentado no seminário, mas é um trabalho que ele nos ofereceu ao nosso pedido, através de uma solicitação que apresentasse todos os estudos realizados sobre a detecção precoce. Então, eu vou ler 2 breves parágrafos do artigo dele, os 2 parágrafos finais do artigo dele, onde Claude apresenta o seguinte: antes dos 2 anos, no estado atual dos conhecimentos e dos instrumentos validados disponíveis, a maior parte dos autores recomenda que não se deve afirmar um diagnóstico de autismo ou de transtorno do espectro autista, mas informar os pais sobre riscos de transtorno do desenvolvimento. Este diagnóstico provisório devendo ser imediatamente acompanhado de uma intervenção apropriada. É importante que todos os profissionais considerem as inquietações, mesmo imprecisas, expressas pelos pais. Na maioria dos países, há ainda intervalos por demais longos entre a expressão destas preocupações pelos pais e o começo de uma intervenção. Também queria chamar a atenção, reafirmando o que Luísa Bradley falou, sobre a tradução realizada pelo colega Bruno Santana de 2 artigos de Lacan, traduções que até então não existiam ainda no Brasil. Então, esses 2 artigos traduzidos por Bruno são A Concepção de Todos e Partes no Autismo Infantil Precoce. A segunda tradução foi do artigo Linguagem Idiosincrática e Metafórica no Autismo Infantil Precoce. Eu queria também esclarecer, aproveitando a oportunidade, para dizer que o Seminário Internacional foi organizado pelo Recife, mas contou com o apoio do NINAR, que é o Núcleo de Estudos Psicanalíticos. E que a publicação do livro é uma publicação conjunta ou é uma publicação em parceria, não é? NINAR, Núcleo de Estudos Psicanalíticos, e o Prior Recife. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Silvia. E se mais alguém tiver interesse em fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma reflexão, tá aberto. Ô, Bruno, queria fazer uma pergunta não muito bem formulada, né, mas queria
fazer uma reflexão sobre o que Ângela Boccaro trouxe aí sobre esse traçunário. Eu falo aqui do lugar de psicomotricista, não do lugar de psicanalista, né? Não sei se Ângela me escuta? Sim? Bem, eu penso nesse traçunário como sendo da ordem, e você acho que colocou dessa maneira, como sendo da ordem do inominável. Mas eu penso esse traçunário não como destituído de conteúdo, mas constituído como um conteúdo. Daí, ele sendo instituído como conteúdo inominável, me parece, e aí pensando em François Dolto e até em Inácio, né, que fala do mundo das sensações, que ele traz muito essa ideia de um período nomeável e de um período nomeável, ou seja, de um primeiro e um segundo nascimento do ponto de vista aí freudiano. Eu penso que esse é um material conteúdo que teria dificuldade a chegar ao externo como um conteúdo simbólico. E que muitos desses conteúdos talvez tivessem mesmo que trabalhar a nível das sensações, a nível corporal. A nível corporal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque eu acho muito importante, porque nós percebemos mesmo esses traços no adulto, na clínica, né, como sendo colocado aí como um sofrimento que não há um significante a ser colocado nesse lugar, mas que há uma atitude corporal, que há uma diferença de tônus que a gente observa na clínica, né, na formulação, né, de um sentimento que parece-me que muitas vezes não chega a esse externo como simbolizado. Não sei o que você pensa com isso, me desculpe se não está bem formulada a questão, mas gostaria de escutá-la. Angela, acho que o microfone está desligado. Não estamos ouvindo. Bom, acho que agora foi. Eu agradeço muito a sua colocação, porque nós estamos trabalhando aqui em Belo Horizonte muito a partir dessa referência da psicomotricidade e não só da psicomotricidade, mas da clínica do teatro, da clínica da música, né? E que tem nos favorecido muito em formulações de Bruno, nós não estamos ouvindo, eu acho. Toda hora passa justamente o meu som. Eu acho que é algum problema com o seu programa, Angela, porque ele corta. Não, me parece, talvez seja o tempo, não. Engraçado. Não, agora está funcionando aí. Agora tá. Eu tenho que... Voltou? Então, me parece que eu estou trabalhando a partir da segunda clínica do Lacan, ou seja, a partir do que ele diz nos anos 70, da importância de localizar a diferença entre significante e significado, tal como foi apresentado pelo Saussure na primeira leitura que o Lacan faz, e estou fazendo a diferença entre isso e a segunda possibilidade de pensar que esse traçunário como uma sensação, eu até trabalho bastante isso, a questão da sensação dada pelo traçunário e a diferença da transformação, da operação simbólica a partir da sensação. Ou seja, me parece que é super importante que a gente possa diferenciar, me parece que é importante que a gente possa diferenciar sensação de percepção, que já seria a sensação organizada. Não é? Ou seja, e se a gente pode fazer essa diferença entre sensação e percepção, a gente pode dizer dessa entrada na linguagem. Né? O que se marcaria como sensação, bom, um conteúdo ele só existe quando ele é formulado, né? O que não implica que o corpo não tenha afetos e sensações. Agora, essas afetações do corpo só são operáveis a partir da organização simbólica delas. Foi isso que eu tentei dizer. Não sei se te esclarece, mas eu acho que convoca um mundo de novas pesquisas, né? Obrigado, Angela. Certo? Bom, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, para alguém queira colocar mais algum ponto, alguma questão. Por favor, Bruno, eu gostaria de
colocar uma... Agora acho que sim. Tá me escutando? Sim, Raquel, eu estava escutando, pode falar. Tá, obrigada. Eu também fiquei pensando aqui uma questão, a partir de todos os casos, todas as apresentações, todos os trabalhos, mas que ficou bem centrada, digamos, agora com a fala de Ângela. E aí, que não é exatamente uma pergunta, mas é uma questão, não para ser respondida, mas porque quando ela coloca, não é, essa condição do tracionário como uma sensação, ou como uma possibilidade de sensação, que isso poderia também poder pensar também numa questão de percepção, ou no outro nível de coisa, que ainda pudesse avançar, mas, sobretudo, quando ela fala na teoria, como ela se portando como suporte para uma pesquisa da prática. Eu achei isso interessantíssimo e me deu subsídios para pensar muito mais, porque, por exemplo, é tão difícil para mim a articulação clínica, porque eu não tenho a prática com bebês. Eu tenho a teoria, tenho a teoria, bom, né? Bem assim também, né? Mas eu venho estudando há muitos anos, né, a relação mãe-bebê e a clínica com bebês, mas eu não tenho a prática com bebês. Então, eu me coloco aí num conflito pessoal, teórico e prático. E eu acho que isso é uma coisa de uma importância e que eu nunca percebi com tanta clareza como eu percebi hoje, cada fala de hoje, cada fala colocada, cada caso clínico, cada colega que trabalha com a criança. Por quê? E aí eu faço um viés aí, talvez é porque essa sensação clínica não é a sensação do bebê, mas essa sensação de escuta, essa percepção de escuta não acontece da mesma forma. Então, quando eu penso teoricamente, e não estou discordando das teorias estabelecidas, claro, mas eu penso que eu não compreendo algumas coisas. Eu sempre coloco isso nos grupos, em especial com Silvia, aos quais eu participo, ou nos quais eu participo há tantos anos, mas sempre me vem essa questão, mas e isso, como é isso? E por que articula isso com tal teoria que não é psicanalítica, tal teoria que é trazida de Weill numa outra experiência, ou de alguns profissionais que estão muito voltados para o senso. Quando você, Ângela, coloca as teorias, por exemplo, da voz, as teorias que não são necessariamente justificadas na prática, é a sensação que eu tenho. Isso me ajuda muito e me vem um desejo de colocar isso, da importância da clínica, desse viés que a Ângela faz, do que isso muda, resvala, que num determinado momento apresenta-se um determinado sintoma, mas isso vai evoluir de acordo com aquela própria prática que está acontecendo, com aquele acompanhamento, com aquele tratamento e com as contribuições paralelas que hoje são utilizadas em toda essa coisa, né? A interlocução com as outras áreas, com outros profissionais, com outras escutas, né? Mesmo do soma, né? Do somático, porque senão não dá para entender certas coisas, é a impressão que eu tenho. Então, eu queria muito mais agradecer a todos os trabalhos que foram apresentados, porque, para mim, dá essa clareza teórica que é preciso que essa teoria ela esteja alicerçando a clínica e a clínica alicerçando a teoria, porque senão não acontece. E aí, para mim, fica muito claro porque é que eu não porque eu não atendo bebês, mas porque essa minha necessidade de compreender melhor essa clínica, porque eu não faço uso dela, eu nunca fiz, eu não atendo bebês e nem crianças, então fica essa
o que eu estou tentando dizer, que talvez eu consiga, é que isso me ajuda muito. Escutar vocês hoje me ajuda muito a entender porque eu não entendo, né? Não é entender, mas poder compreender um pouco desse não entendimento. Porque ele está na teoria que eu reconheço e acompanho, mas não está na minha clínica. No caso, na minha clínica não está. E aí, por isso, tanta incompatibilidade, inclusive, de produção de texto, que quando eu tento escrever alguma coisa sobre o bebê, não compactua, porque falta esse suporte que a Ângela referiu com tanta propriedade e tanta beleza, né? Porque esse tracionário, ele pode mudar de acordo com essa sensação, com essa percepção, em cada caso clínico, na singularidade da clínica. E aí isso me fez muito bem, eu gostei muito de escutá-las a todas, né? E fechar com essa clareza teórica e técnica que me ajuda muito a pensar que, poxa, eu posso continuar estudando, mas não é eu não vou ter essa propriedade porque eu não tenho a clínica com bebês. E eu acho isso muito bom. Obrigada a todas vocês, todos os trabalhos foram ótimos. Que bom, fico satisfeita. Bom, gente, pelo avançado da hora, né, a gente vai encerrando o nosso evento. Mais uma vez eu queria reforçar no chat e na nossa página do Instagram, né, quem tiver interesse pode encontrar o link para fazer a compra do livro, né, e também na página do Instagram e do Facebook a gente vai estar alimentando com os próximos eventos, né, que a gente vai estar organizando. Queria agradecer também a todas as participantes, né, pela gentileza de estar aqui com a gente, pela precisão, né, e pela boa vontade, né, de estar fazendo isso junto com nós do Leonardo. Né. Então, muito obrigado e obrigado a todo mundo que veio participar, né, e assistir a essas palestras hoje. Obrigada pela oportunidade.